Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós, como homens cristãos, nós temos o direito e temos o compromisso perante os homens e perante Deus de vivermos um evangelho autêntico, uma vida cristã autêntica, legítima, mesmo que nós tenhamos uma natureza humana, mesmo que nós reconheçamos a nossa fragilidade, muitas vezes moral e espiritual, mas nós que somos feitos novas criaturas, nós que somos nascidos no alto, nascidos de Deus, nascidos da água e do Espírito, nós que somos cristãos, temos obrigatoriamente, nós temos como prazer e satisfação e temos também como compromisso a necessidade de nós preservarmos a integridade do Evangelho de Jesus e dos apóstolos. Permitir que o Evangelho seja pregado e que em certos momentos, em muitos momentos, ele seja adulterado. Não se trata de uma conduta tolerante, mas de uma conduta permissiva. Tolerância é uma coisa, mas não pode chegar à permissividade. Todos nós cristãos que amamos a Jesus como Senhor e soberano e também amamos a Jesus como mestre pelos seus ensinamentos. Todos nós que amamos a nossa igreja, não somente a chamada igreja institucional, mas também principalmente a igreja como corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus, ou noiva de Cristo, que é a chamada igreja invisível. Sim, nós amamos as duas igrejas, e todos nós pertencemos às duas igrejas, e nós precisamos compreender a dimensão das duas igrejas, sabendo que uma delas, o corpo místico de Cristo, ela é puramente espiritual, puramente comunhão espiritual, condição espiritual. A igreja institucional serve para nos congregarmos, para nos exortarmos, para nos aprimorarmos, para nos convertermos, para nós pregarmos o Evangelho, para nós ouvirmos o Evangelho, para nós aprimorarmos o nosso caráter cristão. Então nós precisamos, quando nós somos cristãos verdadeiros e quando nós temos o Espírito Santo de Deus e temos boa consciência. Sim, Espírito Santo de Deus e boa consciência. Nós somos defensores do Evangelho de Jesus, das Escrituras, da igreja institucional e principalmente da igreja invisível, corpo místico de Cristo, Israel de Deus. Com base nisso, eu começo a minha exortação de hoje, porque nós estamos mergulhados em diversos ensinamentos que são perfeitamente de acordo com a vontade de Jesus, e muitos ensinamentos até bonitos ou até chamados de belos pelos homens, mas que não estão em perfeita conformidade com Jesus e com os apóstolos. Não é pelo fato do nome de Jesus ser citado, não é pelo fato de uma Bíblia ser aberta que a verdade é pronunciada. Nós temos, por exemplo, diversas doutrinas, diversas ideologias, diversos modos de nós divulgarmos a verdade. Porque a verdade é uma só. É Jesus, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Mas há muitas maneiras das pessoas expressarem isso de maneira correta ou de maneira incorreta ou pelo menos imperfeita. Uma maneira de nós divulgarmos a verdade. Quando nós citamos, por exemplo, o texto que já é de conhecimento de todo homem e mulher cristão, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é um pressuposto? Não. É um ponto de vista? Não. É uma máxima. É uma máxima. Não é um aforisma, não é um axioma. É uma máxima. É uma condição acima. É uma verdade absoluta de Deus. E todo aquele que é cristão crê e vive essa máxima. Mas todo aquele que nega essa máxima jamais será cristão. Mesmo que se esforce e que se esmere em sua espiritualidade e em sua humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou, e amou mais, e amou antes, e amou primeiro, e nos concedeu o seu Filho. Nós não conquistamos os méritos do seu Filho. Os méritos do seu Filho amado Jesus Cristo nos foram concedidos. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo por nossa salvação. Isso é máxima, é verdade absoluta e corresponde inexoravelmente à verdade dita por Jesus e pelos apóstolos. E é documentalmente provada nas Escrituras e não merece nenhuma tipo de abordagem contestadora. Não permite nenhuma abordagem contestadora. Contestar essa máxima é contestar a essência do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso é uma máxima. Agora, junto com máximas como essa, nós temos aforismas e temos axiomas que seduzem muita gente, que são preconizados, pregados, mas são fonte de muito engano e muito engodo. E nós, como estamos falando de cristianismo, nós temos a obrigação perante os homens e perante Deus, e temos toda a liberdade para fazermos as devidas correções aos excessos e às faltas cometidas, quando certos axiomas e certos aforismas são pregoados como verdades absolutas. O primeiro que eu vou fazer consideração: fora da igreja não existe salvação. Praticamente, muitos vivem dentro desse aforisma, dentro desse axioma. Fora da igreja não existe salvação. Todo aquele que é salvo pertence à igreja invisível, ao Israel de Deus. Mas a salvação do homem se faz dentro do templo ou fora do templo. Sim, muita gente odeia ouvir isso, muita gente não quer crer nisso. Mas a salvação vem pelos méritos e pela intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Estejamos nós dentro do templo ou estejamos nós fora do templo. Estejamos nós na praia, no deserto, em outro continente e em outro país, mesmo que não haja uma igreja construída, mesmo que seja embaixo de uma choupana. Na Índia, digamos, Oceania, as pessoas são salvas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dizer que fora da igreja não existe salvação é um aforisma extremamente perigoso. E existe uma quantidade grande de malícia nesse aforisma, nesse axioma. Vamos dar aqui uma prova bíblica de que a salvação de homens pode ocorrer dentro do templo, como pode também ocorrer em campo aberto, digamos assim. E eu digo isso porque há pessoas que só vão orar na igreja, não oram em casa, porque acham que na igreja a oração é mais forte. Não é isso? Isso, a igreja é lugar de comunhão, é lugar de
nos aconselharmos, de nos exortarmos, de nos aprimorarmos, de elaborarmos missões, evangelismo. É lugar de comunhão, é lugar de assistência mútua, física e não física, emocional e espiritual, doutrinária também. Precisamos estar juntos em nossas igrejas, que nós devemos a todas amar e respeitar, e preservar, se for preciso, com a nossa integridade física, se for preciso, com a nossa própria vida. Mas não podemos dar à igreja, a chamada estrutura, uma dimensão que só o Espírito de Deus tem. Nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 41, Pedro está pregando à multidão. E essa multidão está naturalmente fora de uma igreja. Essas pessoas estão em Jerusalém, em um lugar descampado, porque são 3.000 pessoas. E ele diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40 e verso 41, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa, diz Pedro à multidão. E no 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, ou seja, foram transformados, foram nascidos de novo, foram regenerados. Não é batizado na cerimônia das águas. Aqui a palavra baptizo significa mostrar-se diferente, de maneira transformada. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a salvação vem pelo reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e da necessidade da atuação e da intervenção soberana e salvadora e regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo, da Palavra e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso acontece dentro das casas, das choupanas, das grandes igrejas e dos grandes descampados também. Então, esse aforisma que fora da igreja não existe salvação é perigoso. Você precisa chegar para o seu sacerdote e também perguntar qual é a real dimensão disso, porque ele tem uma responsabilidade perante você e ele tem uma responsabilidade perante Deus. Todos nós temos. Todos nós que somos homens e mulheres cristãos. Então esse primeiro aforisma, fora da igreja não existe salvação, não tem respaldo bíblico. Eu não vou cansar vocês com outras passagens. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas outras passagens em que as pessoas se convertem em lugares desertos, em ilhas, nas viagens de Paulo, em muitos lugares onde havia casas, residências, mas não havia, no caso, igrejas no sentido de templos. Então, nós somos salvos pela intervenção soberana do Espírito de Jesus e do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Isso é que nos salva. Não é a igreja em que nós devemos estar juntos, congregados, em perfeita comunhão. Nós podemos ser salvos dentro do templo, como nós podemos ser salvos fora do templo. Mas o templo tem que ser preservado, amado e honrado, se for preciso, com a nossa própria vida. Agora, nós, uma vez convertidos, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas não é isso que vai justificar nenhuma conduta evasiva. Nós vamos continuar a ir ao templo, porque essa é a vontade de Jesus e dos apóstolos, e nós temos diversas passagens bíblicas, e eu já confeccionei vídeos mostrando essas diversas passagens bíblicas, de que os apóstolos querem que nós estejamos em comunhão, congregados.
Mas, mais uma vez dizendo, o aforisma fora da igreja não existe salvação, ele é discutível e ele tem que ser entendido para não se transformar em um instrumento de homens contra a soberania do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, da soberania do Espírito Santo de Deus. O segundo aforisma, o segundo axioma, o segundo aforisma é que fora da caridade não existe salvação. Muita gente vive isso, muita gente prega isso. Fora da caridade não existe salvação, não tem base escriturística. A caridade, o amor de nós uns pelos outros, a tolerância pelos mais fracos, pelos mais carentes, a misericórdia, o amor, o dar, o alimentar, o fornecer o agasalho, o fornecer o alimento, todas essas manifestações de amor e caridade, todas essas beneficências são altamente relevantes, elas têm que ser praticadas por todo homem e mulher cristão. E como eu disse, por todo homem e mulher cristão. Então é preciso que haja antes uma condição cristã. Nós não seremos salvos nunca pelas nossas caridades. Nós não seremos nunca salvos pelos nossos méritos. Se eu, nesse momento, fizer uma oração e disser, Jesus, eu serei salvo pelos meus méritos, pelos meus conhecimentos e pelas minhas obras, eu serei maldito entre os homens e serei maldito perante Deus. Nós, se somos salvos, se somos cristãos verdadeiros e legítimos, não cristaloides, mas se nós somos verdadeiros cristãos, nós somos salvos, como as Escrituras dizem, pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Pela intervenção soberana da palavra de Deus em nossa vida. Pela intervenção superlativa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Em que nós reconhecemos a nossa natureza frágil e pecaminosa. Nos arrependemos e aceitamos a soberania de Deus por meio de Jesus em nossas vidas. E Jesus passa a ser, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, Senhor e soberano de nossa vida espiritual, de nossa salvação, autor e consumador de nossa fé e o que concede a nós vida eterna. E onde fica a caridade? A caridade fica como fator de enriquecimento e de aprimoramento daquele que aceitou a soberania de Jesus, a intervenção de Jesus, a intervenção da palavra, o convencimento do Espírito. Então existem dois passos. O primeiro passo é reconhecer a necessidade da intervenção soberana de Jesus. Isso é cristianismo. Se isso não se coaduna com certas seitas ou doutrinas, não é problema Deus, é meu, que discutam isso com Jesus. Que discutam isso com Jesus ou entre eles. Mas ninguém é salvo senão pela atuação soberana de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Se um homem disser que é cristão, mas não aceita a Jesus como Senhor e soberano, autor e consumador de sua fé, e não admite ter sido salvo pelos méritos dele e afirma ser salvo pelos méritos pessoais, está cometendo heresia e pecado grave contra o Espírito Santo de Deus. Contra Jesus, porque muitos nem sequer creem no Espírito Santo. Então, esse segundo aforisma, fora da caridade não existe salvação, não existe verdade absoluta. Não é uma máxima cristã. A máxima cristã é que nós somos salvos pela graça mediante a fé.
E isso não vem de obras humanas. Isso consta também no Evangelho, na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, um texto já muito conhecido e explorado, em Tito 3, 5 e 6, versos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós não somos remidos, autorresgatados pelos nossos conhecimentos, ensinamentos e méritos. Nossos conhecimentos e nossos méritos aprimoram o nosso caráter cristão, se nós somos realmente cristãos. E para nós sermos realmente cristãos, nós precisamos ter a Jesus como Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, e confessarmos perante todo o principado e potestade que nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. E se existe alguma obra ou algum mérito em nós, é para servir ao reino de Deus. É para nos aprimorarmos no nosso caráter, na nossa personalidade cristã. Cuidado com esses dois aforismas, com esses dois axiomas. Fora da igreja não existe salvação e fora da caridade não existe salvação, porque não são máximas cristãs. Não são máximas cristãs. As Escrituras provam isso. Quem quiser encontrar, olhe o Evangelho com o devido amor, a devida credibilidade que ele merece, porque ele é a palavra de Deus, a vontade de Jesus e do Espírito Santo, muito facilmente expressa. Cuidado com essas máximas, cuidado com esses aforismas e com esses axiomas, porque para os homens é muito conveniente, para certas instituições e doutrinas é extremamente conveniente, mas para Deus não são máximas absolutas. Então, com isso, as pessoas querendo transformar os aforismas e os axiomas em máximas cristãs acabam atentando contra a soberania de Jesus, sua obra salvadora, e contra a atuação do Espírito Santo de Deus, e assim essas pessoas estão pecando, pensando que estão vivendo a plenitude de uma verdade, mas na verdade estão vivendo aforismas e axiomas criados por homens e para homens, e que ardilosamente podem afastar facilmente o homem de Deus. Amém? Que você medite, que você aceite essa mensagem como desafio, para que você analise esses dois axiomas, essas duas afirmativas, e veja se são verdades absolutas quando comparadas com as verdades do Evangelho. Nós somos salvos pelo sangue remidor de Jesus. Sem a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, não adianta espiritualidade, não adianta conhecimento, não adianta seminário, não adianta doutrina, não adianta nem mesmo a Bíblia. É preciso que nós aceitemos a intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Só assim nós teremos um caráter cristão. Aí sim, nós vamos, através da caridade, do amor, da humildade, da benevolência, do perdão, da tolerância, nos mostrarmos homens e mulheres verdadeiramente salvos, verdadeiramente transformados por atuação soberana de Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.